Esse é meu papai? Perguntou o menino com os olhos arregalados, enquanto o estranho caía de joelhos, chorando como uma criança. O barulho do portão da escola se misturava com a algazarra das crianças. Helena segurava a mão do pequeno, Miguel, de apenas 6 anos, enquanto esperavam o trânsito passar. Ela estava distraída, até que o menino parou de andar, puxando seu braço com força. Mamãe, quem é aquele homem? Ele apontou para o outro lado da rua. Do outro lado, um homem de terno amassado e rosto abatido os observava, imóvel. Quando os olhos dele encontraram os de Miguel, ele cambaleou, levou as mãos ao rosto e caiu de joelhos. Helena sentiu o estômago revirar. Aquela expressão, aquele olhar perdido e profundamente emocionado, ela conhecia. Era Eduardo, o homem que havia desaparecido sem deixar rastros, antes mesmo de Miguel nascer. Ela congelou. Os olhos dela se encheram de lágrimas, mas o corpo não se movia. Miguel olhou para ela e, sem saber do passado, fez a pergunta que rasgou o coração da mãe. Esse é meu papai? Durante anos, Helena havia protegido Miguel da dor do abandono. Criou-o sozinha, enfrentou humilhações, fome e noites em claro. Nunca falou mal do pai, mas também nunca contou toda a verdade. Eduardo havia simplesmente sumido, sem explicação, sem despedida, como se mãe e filho nunca tivessem existido. Agora ele estava ali, ajoelhado na calçada, como um homem quebrado. Trânsito finalmente parou. Helena puxou Miguel com firmeza, tentando disfarçar a emoção. Mas o menino não parava de olhar para o estranho. Ele tá chorando, mamãe. Por que ele tá triste? Perguntou inocentemente com o coração puro. Helena não respondeu. Só apertou a mão do filho com mais força. O passado estava de volta, e ela não estava pronta. Do outro lado da rua, Eduardo permanecia de joelhos. Pessoas passavam por ele com indiferença, mas ele não se importava. Seus olhos estavam fixos naquele menino que era idêntico a ele quando criança. Cada traço, cada movimento. Era impossível negar. Era seu filho. E ele o viu pela primeira vez, do outro lado da rua. Quando chegaram em casa, Miguel fez uma pergunta que Helena temia ouvir há anos. Mamãe, por que eu nunca tive papai? E ali, naquele instante, ela soube que o passado não podia mais ser escondido. A pergunta de Miguel ecoava pela pequena sala como um trovão. Mamãe, por que eu nunca tive papai? Helena travou. Ela sentiu a garganta secar, o peito apertar e as mãos suarem. Era uma pergunta simples vinda de uma criança, mas para ela, era como uma faca cortando antigas feridas. Ela se sentou ao lado do filho no sofá e tentou sorrir, mas os olhos denunciavam a dor. Você sempre teve o amor que precisa, meu anjo. Sempre teve a mamãe. Miguel franziu a testa e inclinou a cabeça, como quem não entende, mas sente que algo está errado. Mas por que ele chorou quando me viu? Porque parecia triste. A voz dele estava carregada de inocência, mas também de uma sensibilidade incomum para a idade. Helena respirou fundo. Ela sabia que não podia mais fugir. O reencontro havia começado algo que ela nunca quis encarar: contar a verdade. Do outro lado da cidade, Eduardo segurava uma foto amassada de Helena, a última que ele guardara antes de desaparecer. Estava hospedado em um hotel barato, os olhos vermelhos de tanto chorar. Meu filho, ele tem meu rosto, meus olhos. Ele murmurava para si mesmo. O arrependimento o consumia. Mas o que ele não sabia era que sua ausência havia moldado não só a vida de Helena, mas o coração de um menino que nunca teve a chance de chamar alguém de pai. De volta à casa simples onde moravam, Helena abriu uma caixa empoeirada guardada no fundo do armário. Dentro, cartas que nunca foram entregues, ultrassons antigos e uma aliança de noivado que nunca chegou a ser usada. Miguel a observava em silêncio.
Ele não entendia tudo, mas percebia que sua mãe carregava algo muito pesado no peito. Eu te prometi que te protegeria de tudo, até do próprio pai, sussurrou ela, mais para si do que para ele. Miguel segurou a mão da mãe. Você tá triste, mamãe? Ela assentiu em silêncio. Ele então encostou a cabeça no ombro dela e disse: Eu não preciso de papai se eu tiver você. Aquilo foi como um soco e um abraço ao mesmo tempo. Mas agora, tudo estava prestes a mudar, porque o passado já estava em movimento. Na manhã seguinte, enquanto Helena arrumava Miguel para a escola, um envelope foi empurrado por debaixo da porta. Ao abrir, ela reconheceu a caligrafia imediatamente. Era dele. Com as mãos tremendo, ela leu: Helena, não sei se você me odeia. Acho que tem todo o direito. Mas eu vi meu filho. E pela primeira vez em anos, eu senti que queria viver de novo. Me deixe explicar. Só isso, por favor. Helena fechou os olhos. Lágrimas escorriam silenciosas. Depois de anos fugindo da dor, ela estava diante da decisão mais difícil da vida: proteger o filho ou deixá-lo descobrir quem era o homem que o abandonou antes mesmo de nascer. Helena não conseguia dormir. A carta de Eduardo repousava sobre a mesa da cozinha, como um fantasma do passado que se recusava a ir embora. Ela a releu dezenas de vezes naquela noite, e em cada palavra sentia um aperto no coração. Como ele teve coragem de voltar agora, depois de tanto tempo? Depois de deixá-la sozinha, grávida, lutando com o medo, a fome, o preconceito? Sentada no escuro, ela lembrou do dia em que ele partiu. Eduardo era um jovem empresário promissor, filho de uma família influente. Quando Helena contou sobre a gravidez, ele se desesperou. Disse que precisava de tempo. Disse que voltaria, mas nunca voltou. Apenas sumiu. Sem cartas, sem ligações, sem explicações. Só silêncio. E foi nesse silêncio que ela aprendeu a ser forte. Não porque queria, mas porque não tinha escolha. No dia seguinte, Helena caminhava pelas ruas do bairro com Miguel segurando sua mão. A cabeça dela estava a mil, mas tentava sorrir para o filho. Quando passaram pela praça, Miguel parou de repente. Mamãe, é ele! Ela seguiu o olhar do menino, e lá estava Eduardo, de pé, com os olhos fixos neles. O coração dela disparou. Quis correr, gritar, sumir. Mas não podia. Miguel já havia soltado sua mão. Eduardo se aproximou devagar, como se pisasse em cacos de vidro. Ele não disse nada. Apenas ajoelhou-se, na altura do menino, com os olhos marejados. Miguel, confuso, o observava. E então, com a voz mais doce e curiosa do mundo, ele perguntou: Esse é meu papai? Helena congelou. Era como se o tempo tivesse parado. Eduardo chorava em silêncio. Não conseguia falar. Apenas estendeu a mão, mas não tocou o menino. Miguel olhou para a mãe, esperando uma resposta. E naquele momento, Helena sentiu um peso esmagador nos ombros. O passado, o presente e o futuro colidiram ali, no meio da praça. Ela puxou Miguel gentilmente e respondeu com voz firme: Esse é só um conhecido, meu amor. Eduardo arregalou os olhos, em choque. Mas ela não podia permitir que ele entrasse assim, de repente. Depois de tudo, você não tem o direito de confundir meu filho, disse ela, com o peito em chamas. Eduardo tentou falar, mas a voz falhou. Ele apenas murmurou: Desculpa, me escuta, por favor. Naquela noite, Helena chorou baixinho no quarto. Miguel dormia, abraçado ao seu travesseiro. Ela olhava para o filho e sentia um misto de medo e culpa. Será que estava certa em afastá-lo? Ou estaria negando a Miguel algo que ele sempre sonhou? A carta, a praça, a pergunta do filho. Tudo se embaralhava na mente dela. Enquanto isso, Eduardo estava decidido. Não iria embora. Não dessa vez. Ele sabia que não merecia perdão, mas o que ele precisava revelar a Helena mudaria tudo.
Na tarde seguinte, Helena foi surpreendida por uma batida suave na porta. Ela hesitou antes de abrir, já esperando encontrar Eduardo outra vez. Mas, para sua surpresa, era Mariana, a irmã mais nova de Eduardo. A jovem a abraçou com lágrimas nos olhos, apertando-a com uma sinceridade que Helena não esperava. Me perdoa por tudo. Eu devia ter procurado você antes, sussurrou. Mariana entrou, sentou-se com ela na cozinha e falou com a voz embargada. Helena, você não sabe o que aconteceu de verdade, sabe? Helena franziu o senho. Aconteceu? O quê? Mariana então contou tudo. Eduardo nunca quis abandoná-la. Na época, ele tinha ido enfrentar os pais, contar sobre o filho e dizer que se casaria com Helena. Mas ao saberem da gravidez, os pais o mandaram para fora do país às pressas, internando-o em uma clínica particular por meses. Ele foi forçado, não teve como te avisar. Foi mantido longe, controlado, até conseguir escapar. Helena ficou em choque. A carta, os anos de silêncio, tudo começava a ganhar uma nova forma. Ele me escreveu várias vezes, mas nossos pais interceptavam tudo, disse Mariana, com lágrimas escorrendo. Quando ele voltou, descobriu que você tinha mudado de casa e que ninguém sabia onde você estava. Foi um inferno para ele, no Piaci. Coração de Helena, a raiva deu lugar à confusão. Ela nunca imaginou que Eduardo pudesse ter sido vítima da própria família. Ele sempre fora gentil, doce, apaixonado. Mas, diante do abandono, ela endureceu para sobreviver. Agora, tudo se embaralhava. Como acreditar depois de tanto tempo? Como confiar em alguém que sumiu no momento mais importante da vida dela? Naquela noite, enquanto Miguel desenhava em silêncio no chão da sala, ele se aproximou da mãe com um papel na mão. Era um desenho. Ele, Helena e um homem de cabelos escuros segurando suas mãos. Esse é o papai. Ele pode ser meu amigo? Helena sentiu um nó na garganta. Seu filho havia criado um espaço vazio dentro de si, e agora começava a preenchê-lo com o pouco que sabia. Tomada por uma mistura de culpa e esperança, Helena decidiu ouvir Eduardo. Ela marcou um encontro com ele no parque no dia seguinte, mas com uma condição. Ele contaria tudo, olhando nos olhos dela. Sem cartas, sem desculpas. Apenas a verdade. Na manhã seguinte, Eduardo já a esperava, de pé sob uma árvore. Ao vê-la chegando com Miguel, seus olhos se encheram de lágrimas. Eu nunca parei de amar vocês. Nunca, ele disse, com a voz trêmula. E então, finalmente, Eduardo revelou o segredo que escondia há anos. Um segredo que Helena jamais poderia imaginar e que mudaria tudo mais uma vez. Helena estava sentada no banco do parque, de frente para Eduardo. O sol filtrava pelos galhos das árvores, criando sombras suaves sobre o rosto dele. Miguel brincava a poucos metros de distância, curioso, mas sem se afastar. Eduardo olhou para Helena e respirou fundo. Antes de ir embora, eu descobri algo sobre mim e nunca tive coragem de contar a ninguém, nem a você. Helena franziu o senho. O quê? Perguntou, com o coração disparado. Eduardo abaixou os olhos, lutando contra a dor que engolia sua voz. Eu fui diagnosticado com uma doença cardíaca hereditária, grave. Meu pai achava que você merecia alguém saudável, estável, e usou isso para me convencer de que sumir era melhor para você. Ele a encarou, com os olhos marejados. Mas eu nunca aceitei. Eu lutei, me tratei, me reergui, e jurei que se um dia te encontrasse de novo, contaria tudo. Porque eu ainda amo você. Helena ficou imóvel. O ar parecia denso. O peso daquela revelação abalava tudo dentro dela. De repente sentiu uma pequena mão puxar sua blusa. Era Miguel, com os olhos brilhando de curiosidade e inocência. Ele apontou para Eduardo e com a voz baixa perguntou: Esse é meu papai? O mundo pareceu parar. Eduardo se virou lentamente.
Ao ver o menino ali, de frente para ele, seus olhos se encheram de lágrimas. Ele caiu de joelhos no chão, sem força, sem conseguir conter a emoção. "Meu Deus, você é meu filho", murmurou, entre soluços. Miguel ficou olhando para ele por alguns segundos, confuso, mas sem medo. Havia algo no olhar daquele homem que o atraía, algo familiar. Então ele se aproximou e, sem dizer uma palavra, abraçou Eduardo. Um abraço, inocente, pequeno, mas devastador. Eduardo o envolveu com os braços e chorou como nunca antes. Helena, com a mão na boca, não conseguia conter o choro. O nó em sua garganta se desfez como uma represa quebrada. Pela primeira vez, depois de anos de mágoas, alguém havia dito a verdade. A dor, a ausência, o silêncio, tudo, naquele momento, se dissolvia nos braços de uma criança que só queria conhecer o pai. As pessoas ao redor pararam para observar. Havia algo naquele reencontro que tocava qualquer um. Eduardo levantou lentamente, com Miguel no colo, e olhou para Helena com os olhos vermelhos. "Me deixa fazer parte da vida de vocês. Eu não vou embora de novo, eu juro." E naquele instante, o passado já não tinha o mesmo peso. O presente era mais forte, e o amor, finalmente, encontrava um caminho para recomeçar. Os dias seguintes pareciam um sonho, daqueles que misturam lágrimas antigas com novos sorrisos. Eduardo passou a frequentar a casa com frequência, e embora Helena ainda estivesse cautelosa, não conseguia ignorar a verdade diante de seus olhos. Miguel nunca havia rido tanto. Nem ela. Certa noite, enquanto colocava Miguel para dormir, Helena o ouviu sussurrar. "Mamãe, agora eu tenho um papai, né?" Ela mordeu os lábios emocionada. "Tem, meu amor, e ele te ama muito." Miguel sorriu com os olhos fechando, devagar, como se estivesse finalmente em paz. Aquela frase, tão simples, quebrou algo dentro dela. A dor da ausência já não queimava tanto. Enquanto isso, Eduardo enfrentava sua culpa como nunca antes. Ele se deitou no sofá de seu apartamento simples, olhando uma foto antiga de Helena com uma barriga discreta, tirada sem que ela soubesse anos atrás. "Eu perdi tanto tempo", sussurrou, com os olhos molhados. Mas agora ele não fugiria mais, de si. O homem que voltou não era mais o mesmo que partiu. Um mês depois, Helena decidiu fazer o que seu coração lhe pedia. Convidou Eduardo para o aniversário de 5 anos de Miguel. Seria a primeira vez que estariam todos juntos, como uma família. O quintal estava decorado com balões azuis, mesa com docinhos e um bolo com desenho de super-herói. Miguel corria de um lado para o outro, ansioso. "Será que ele vem, mamãe?" perguntou com olhos brilhantes. E ele veio. Eduardo entrou com uma mochila nas costas e um presente enorme nas mãos. Mas o que mais chamou a atenção foi o crachá, pendurado no pescoço. Papai do Miguel. Ele mesmo havia feito aquilo. Quando Miguel viu, correu em disparada, pulando nos braços do pai. Era oficial. Ele o aceitava. Não como um estranho, mas como alguém que pertencia à sua história. Helena observava de longe, com os olhos marejados e o coração cheio. Ela sabia que nada apagaria os anos difíceis, as lágrimas escondidas, as noites solitárias. Mas também sabia que o perdão é um presente que oferecemos não ao outro, mas a nós mesmos, e naquele momento, ela o deu. Mais tarde, enquanto as crianças brincavam, Eduardo se aproximou dela. Eu sei que não posso mudar o passado, mas posso construir um presente inteiro, e talvez um futuro, se você permitir. Helena olhou para ele em silêncio. A única coisa que Miguel quer é ter o pai por perto, e eu só quero que ele cresça com amor, não com mágoa. Então, sem dizer uma palavra, ela estendeu a mão, e ele a segurou com firmeza, como quem segura uma promessa. Naquele gesto silencioso, havia uma nova chance, um novo começo. Porque às vezes,
O destino não erra. Ele só espera o tempo certo para consertar o que o coração partiu. Fim. Lição. O tempo pode separar, mas o amor, quando é verdadeiro, sempre encontra um caminho de volta.